Olá, uma boa noite, tudo bem? Tudo certo aí? Hoje, mais uma vez, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E hoje é um tema, bem como os demais, né? Bacana, mas esse aqui tem uma pitadinha a mais aqui. Já já nós vamos descobrir o que é. Vamos orar? Pai querido, agradeço ao Senhor nesse dia, foi um dia muito abençoado. Senhor, eu quero te agradecer por tudo aquilo que nós pudemos realizar em Teu nome. Aquilo, Senhor, que a gente viveu, nós não vivemos para nós vivemos para Ti, para a glória do Teu nome. Senhor, aquelas coisas que ainda não alcançamos, nos faz alcançar, Senhor, pela Tua palavra, no dia de hoje, Pai. Aquilo que a gente, Senhor, começou a entender, completa, Senhor, o entendimento. Sim, Pai, rogamos a Ti, fala conosco na Tua palavra, o que Ele peça nesta hora, em nome de Jesus, amém. Prezado, eu gostaria de ler aqui, passagem que está em 1 Samuel, no capítulo 1, eu vou ler aqui a partir do 10. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito, e fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela cabeça dele. Essa história aqui é a história de Ana, e se você não ainda teve a oportunidade de ler a respeito, de conhecer, encontra sempre no livro de Samuel, em 1 Samuel. E por ocasião do Dia das Mães, do domingo, o Senhor me deu uma palavra para eu ministrar lá na igreja, e baseado nesse texto aqui, falei um pouco sobre a vida de Ana. Então, para você que não conhece, farei um resumo aqui. Porém, quero registrar que este tema de hoje, ele não se trata apenas de uma história. É uma história, mas ele se trata de um princípio que vai aparecer em algumas ocasiões aqui da Bíblia, em alguns outros escritos, em outros tempos, com num outro momento, num outro contexto, mas está falando absolutamente aqui da mesma coisa, porque se trata de um princípio. Então vamos lá, a história de Ana. Ana era uma mulher amargurada de espírito, mulher triste. Ana não passava não era alguém que estava passando por um problema, por uma aflição, assim como nós. De vez em quando enfrentamos algumas ocorrências de tristeza, de frustração. É verdade, isso aí acompanha a vida de todos nós, de todo ser humano. E de vez em quando a gente tem umas rebordosas dessa aí. É bem verdade que sim. Mas não é esse o caso de Ana. Ana não estava passando por um momento. Ana era uma mulher atribulada. Ela era uma mulher sofrida todos os dias. Todos os dias. Na vida de Ana era isso. Era essa a realidade com a qual ela se encontrava com ela. E isso, em algumas situações, não é somente a vida de Ana, mas muitas pessoas, todos os dias, se encontram aí numa situação tão difícil, tão triste na vida, que também vivem uma situação como essa. E eu não vou ficar relatando aqui o que possivelmente possa ser, porque o negócio já é deprimente por si, não precisa de muita explicação. Nós somos adultos aqui, conhecemos esses fatos na vida, não é mesmo? Mas o caso de Ana aqui é que ela queria ser mãe e ela não conseguia engravidar. E naquele tempo em que Ana estava vivendo, ser mãe era um símbolo de bênção, significava bênção, prosperidade familiar. Então, na sociedade em que a mulher era vista com
filhos, e quantos mais filhos, melhor, né? Isso era motivo de orgulho. Ou seja, Deus estava abençoando aquela pessoa, aquela casa, não é mesmo? Mas Ana aqui sentiu o reflexo de não ter filho. Então, o processo aqui é inverso, né? A engenharia aqui é reversa, não é não? Se sentia triste, não se sentia abençoada, se sentia desprezada, se sentia pequena. Então, um dia na vida dela, Ana foi até Jerusalém para adorar o Senhor no templo. E diz a palavra que Ana, então, ela naquele dia, muito especialmente, Ana certamente na sua vida foi muitas vezes em Jerusalém. Muitas vezes ela entrou no templo. Muitas vezes ela apresentou a Deus o sacrifício. Mas naquele dia, Ana estava tão angustiada que ela não esperou, né, a reunião começar. Ela não esperou uma determinada celebração, né, especial que iria acontecer ali. Ana diz a palavra que depois do almoço, né, depois ela ter comido, Ana levanta e vai até o templo. E ela sozinha ali com o Senhor, então começa a sua intercessão, a sua conversa com o Senhor. E ali ela pede a Deus um filho, ela relata a Deus o seu sofrimento, a sua amargura. Então nós temos aqui a nossa primeira lição, que quando, querido, nós estamos com um problema grave na vida, que nos angustia a alma, que nos atormenta, um problema que nos tira do sério, alguma coisa que nos entristece tanto, o lugar correto não é a internet para falar para os outros, não é o telefone, falar para alguém, desabafar. A pessoa correta para ouvir as nossas dores, as nossas aflições é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus. E Ana então entra no templo e ela se derrama diante do Senhor. Que coisa linda! Num tempo ainda que não tinha reunião de intercessão, num tempo em que não se ia para monte para orar, porque são situações boas e válidas, mas Ana foi sozinha, não contou com a ajuda de ninguém, não quis saber do amparo, porque ela sabia muito bem que ninguém poderia resolver o problema dela, ninguém poderia tirar Ana daquele estado de angústia em que ela vivia, né? Nem estava passando, não. Essa era a condição de vida de Ana, angústia permanente, profunda. Então, querido, se você está passando algum problema na sua vida, a pessoa certa de se falar é o Senhor Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu me lembro que as minhas experiências com o Senhor nesse sentido começaram alguns anos atrás. Eu fui executar ali um trabalho especial ali no lugar onde eu exerço a minha profissão, né? E era algo assim que dependia da participação de muitas pessoas. Era um processo eleitoral, né? E eu fui colocado ali como coordenador local de campus. Então eu assim, na minha atividade, eu nem, meio inexperiente, não estava inexperiente com aquela situação, e eu, né, não estava muito sem ajuda. Quem deveria me ajudar, dar todo o suporte, simplesmente desapareceu. Eu não conseguia falar com a pessoa, absolutamente, enfim. Então ali eu me vi numa situação em que eu mesmo tinha que começar a tomar minhas providências, né? Tomar minhas providências, porque a coisa tinha que acontecer. Então eu idealizei algumas coisas ali e fui tocando, né? Fui fazendo. Então eu me lembro que nesse processo todo eu acordava de madrugada muito preocupado. Puxa vida, eu não sei se é o seu sentimento, mas já pensou se desse negócio errado lá, você ser tido como
incompetente, incapaz. Poxa, desorganizado. Já imaginou? Tem mais de... Eu com tantos anos de escola. Hoje eu tenho 31 anos, né? Que eu trabalho no mesmo local, mas na época eu não tinha isso tudo. Eu tinha... Nem lembro mais quantos anos eu tinha de Cefet. Talvez aí 20 anos, talvez. Não me lembro a data correta. Mas já pensou? Poxa, eu falei, não, isso não pode acontecer não. Então eu acordava, dormia tenso, acordava assim de madrugada, angustiado, preocupadíssimo, mas preocupadíssimo. Quantas e quantas vezes que eu vim aqui para a sala, peguei a minha Bíblia e orava, falava do Senhor, falava da minha angústia, falava das minhas coisas e falava. E abri a Bíblia assim, né, e li ali alguns versículos, daquela angústia que eu sentia, aquela preocupação, aquela tensão que eu tinha, desaparecia. Quantas e quantas vezes. Então foi uma das minhas experiências, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Quando as coisas acontecem assim, né, que estão me perturbando, me tirando do sério, eu já sei o que fazer. Eu já sei. E na presença do Senhor. E vamos conversar. Vamos conversar. Às vezes são situações objetivas mesmo, mas muita coisa também coisa da minha cabeça. Eu penso, eu acho que é, mas não é. Ou se for, vai deixar de ser. Porque o Senhor vai realizar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai abençoar. Não é mesmo? Então fica a primeira lição aí. Ninguém, querido, tem que saber dos seus problemas não, viu? Ninguém vai resolver as suas angústias, ninguém vai tirar você da angústia. Porque todo mundo é angustiado, querido, todo mundo é. Então, se as pessoas fossem capazes de nos livrar das nossas angústias, elas se livrariam das delas. Por que você acha que uma pessoa é diferente da outra? Não, é a mesma coisa. Preocupado, pessoas preocupadas, angustiadas, sujeitos a frio, a calor, né? Sujeito a intempéries dessa vida louca aí. Então Ana foi ao Senhor, etc. E o sacerdote, então, né, conversou com ela, entendeu a dor dela, falou: minha filha, vai embora para sua casa, descansa, o Senhor atenda a sua petição, porque ele entendeu, ele viu, né, o estado ali que ela estava. E diz a história aqui, eu não li, mas a história que Ana vai para casa e segue a vida, e um dia então Ana se vê grávida, graças a Deus. Mas ela, durante a oração dela, ela faz uma colocação para o Senhor aqui, e esse sim é o princípio das coisas. Esse é o princípio de todas as coisas que nós não podemos nos esquecer. Ana falou assim: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar este menino ao Senhor. Este é o princípio. E eu observei que muitas mães cometem um erro terrível contra elas mesmas, que é criar um filho para si. Acha que aquele menino ali, né, será a tábua de salvação da vida dela. Todas as frustrações que ela tem na vida, frustrações profissionais, frustrações emocionais, frustrações, né, se for casado com o marido, etc., que é isso, que é aquilo, que é outra coisa. Tudo aquilo, ela esquece dessas coisas, desliga dessas coisas, então o filho se torna ali a sua válvula de escape. E quando isso acontece, sabe o que ela está transformando o filho? Em Deus. Aquele menino ali, aquela criança passa a ser, aquele filho ou filha, passa a ser mais importante da vida dela. Não consegue imaginar-se, né, na sua vida sem aquele filho, sem, não é mesmo? E por que aquilo é contra ela? Porque se nenhuma intercorrência acontecia aí, né, ela ficar sem o filho, um dia ele vai crescer e pode resolver ter a própria vida, e vai querer ter a própria vida, né? E tomar os destinos aí, né, que ele decidia ter.
casaram ou não, mas o casal sai de casa e às vezes vai morar fora, estudar fora, enfim, tantas coisas podem acontecer, mas o fato é que essa mulher muitas vezes se vê sozinha, sem o Deus, sem o ídolo que ela constituiu. Aí é a morte, né? É a morte porque perdendo este, vai tentar colocar outra coisa no lugar, ou talvez até não, vai sofrer uma frustração tão grande. Quantas pessoas que não querem nem mais viver, a vida se torna algo encroado, infeliz, porque a sua motivação, que é a coisa que ela julgava importante, perdeu. E por que isso é um princípio? Porque ao invés de um filho, nós podemos colocar outras coisas no lugar. Eu não tenho filho, mas eu posso colocar o meu trabalho como meu Deus, posso colocar dinheiro como meu Deus, eu posso colocar os bens que tem como meu Deus, viver em função daquilo, achar que a tábua de salvação da minha vida é aquilo ali, achar que a alegria da minha vida, achar que a motivação da minha vida são essas coisas. Quantas pessoas colocam o trabalho, colocam a empresa de trabalho como Deus? Quantas pessoas fazem isso? E perde o emprego e perde tudo. Pessoas que se sentem injustiçadas passam o resto da vida frustrados, porque já não tem mais aquele trabalho, já não está mais naquela empresa. Pessoas que construíram a sua identidade profissional num determinado lugar, há tantos anos num só lugar, né? Recebe o bilhete azul e o mundo acaba. Recebe o bilhete azul da empresa e ele vai dar um bilhete azul para a vida. Acabou. Quantas pessoas estão colocando no lugar de Deus as suas posses? Uma outra pessoa. E uma das coisas mais absurdas que a gente ouve, que é muito comum ouvir, né? Essa mulher é minha. Se ela não for minha, ela não vai ser de mais ninguém. Esse troço doido. E acha que é amor demais, paixão demais, acha que é, assim, o suprassumo, né? É o suprassumo da idiotice. Desde quando nós temos posse de alguém? Desde quando nós somos dono de alguém? Período de escravidão, já acabou há muito tempo. Não tinha escravo que você era dono de gente. Acabou a escravidão, ninguém é dono de mais ninguém não. Não é isso? Essas idiotices, infantilidades, escuta por aí, que é tanta gente vazia, colocando os outros como Deus. Este texto ele fala de um princípio que em que se vê, em quais situações? Moisés, lá quando foi entregar os 10 mandamentos, está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor Jesus sobre tudo e sobre todos. Você não pode amar seu filho mais do que a Deus. Você não pode esquecer a sua devoção ao Senhor para devotar ao seu filho. Você não pode amar seu marido, sua esposa mais do que Deus. Não pense outra coisa, não ser essa mulher, nesse homem. Não faz outra coisa na vida, não sei isso. Compromete o restante da vida. É mesmo? Porque está colocando coisas aí, pessoas no lugar de Deus. Determinado projeto, um alvo de vida, eu quero ser não sei o que, e fica ali focado e a única coisa que existe é isso. E Deus muitas vezes falou: não, olha, não é isso, não é isso. Quantas pessoas se frustrando, quantas pessoas perdendo as suas vidas, deixando a vida para trás, deixando a vida passar, porque está amando as coisas e amando as pessoas acima de Deus. Então, a primeira orientação que Deus nos dá é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O segundo exemplo que nós temos na palavra é com Abraão, né? Isaac. Abraão velhinho, já preocupado, ele percebeu que ele está envelhecendo. Pensou: puxa vida, uma hora dessa aí eu morro, né?
E meus bens vão ficar para quem? Ele falou, Eliezer, né? Meu céu é que vai herdar isso aí. O Senhor falou com ele, não, Abraão. Não vai ser Eliezer, não. Quem vai herdar isso tudo aí vai ser seu filho. Seu filho. Que virá de você. Virá da sua esposa Sara. Então Abraão creu aí, etc. Né? E vamos em frente aí, vamos tocando a vidinha aí, né? E quando Isaac nasce de uma forma milagrosa, porque eles já eram velhos, né? Eram pessoas já bastante idosas. Milagre, né? Milagre. Então, Isaac já grandinho, né? Maravilha, Deus fala com ele, então, te deu filho, tá aí crescendo, desenvolvendo, muito bem, agora pega esse teu filho aí e leva ele lá no monte e entrega ele em holocausto. Não é não? O que Abraão mais queria era um filho, obteve o filho, mas Abraão tinha que entender que esse filho não era dele, para ele, esse filho era para o Senhor. Assim como Ana entregou Samuel ao Senhor, e Samuel passa então, vai para a casa de Deus e se torna um sacerdote, um profeta maravilhoso, reconhecidíssimo, respeitadíssimo. Abraão também, aliás, Abraão muito antes, né? Vai ali e leva Isaac para o sacrifício. E antes que aquilo se concluísse, Deus então fala para Abraão, Abraão, não é necessidade disso. Porque agora, Abraão, eu sei que o primeiro lugar na sua vida quem está sou eu. Sou eu. Então esses exemplos, eles demonstram, eles estão falando de quê para nós? De princípios que nós não podemos nos esquecer. Devemos amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, sobre até nós mesmos. Quantas pessoas enfrentando aí paixões nessa vida que não consegue deixar, que está amando demais a si e deixando o Senhor de lado. Quantas pessoas estão querendo reescrever a Bíblia porque não estão dando conta, porque estão amando mais os seus princípios, os seus valores do que a palavra do Senhor. Quantas pessoas estão abrindo mão de coisas importantes, cometendo pecados, sacrilégios, porque não estão amando o Senhor, estão amando a si mesmos, as suas paixões, as suas coisas. Então esta palavra, ela fala conosco que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas, porque todas as coisas e todas as pessoas um dia passam, as coisas um dia elas acabam. Diz a palavra que as riquezas elas criam asas e que a gente não deveria ficar andando atrás delas, amando-as, né? Amando a riqueza e só pensando em querer ter mais, porque riqueza cria asas, some, desaparece, vai embora. Como eu me lembrei hoje do Collor, né? Nosso governo Collor chegou lá, sequestrou o dinheiro de todo mundo e saiu cortando zero do dinheiro, né? Nossa, meu Deus, tem misericórdia. Quanta gente suicidou por causa disso, certo? Então, vamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Se perdemos as coisas, vamos manter o amor do Senhor. E assim como Jó, o Senhor deu tudo a ele em dobro, assim também o Senhor fará por nós, fará em nós, quando nós provamos o amor a Ele sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra. Sim, nossa, Pai, que profundidade, meu Deus, amar o Senhor sobre todas as coisas. Mas é isso aí, a vida é isso aí, meu Pai. Senhor, não existe caminho alternativo. Senhor, em nome de Jesus, nos capacita a todos nós que amamos, que ouvimos a Tua palavra, a Te respeitar e Te amar sobre todas as coisas. É como eu lhe peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Falou? Um abração para você, Deus te abençoe. Tchau.